Tudo bem com vocês? Vamos dar sequência aqui, né, ao nosso curso de redação. A gente ficou algum tempinho aí sem aula, mas agora vamos pegar com toda a força aí, né? Gente, na nossa primeira aula e na nossa segunda aula, eu bati na tecla das competências, né? Nós falamos muito da questão das competências, porque eu julgo que é extremamente importante você saber identificar as competências. E ao longo desse curso de redação, a gente vai fazer muitos exercícios, nós iremos fazer muitos exercícios e vamos bater na tecla das competências. Mas para você fazer uma boa leitura de uma questão, para você entender o que ela te pede, né, para você compreender o enunciado, você tem que fazer o quê? Saber de leitura, saber de quê? De sentido, de coerência de um texto, né? A gente vai falar depois, na próxima aula, eu vou falar para vocês sobre gêneros e tipologias textuais. Ela era antes dessa aula, só que eu coloquei essa primeiro porque eu acho que para você saber sobre uma tipologia, por exemplo, um texto narrativo, descritivo, é interessante você saber sobre o procedimento de leitura, o que é o sentido, a coerência de um texto. Porque como que você vai estudar o texto, o gênero e o tipo, sem saber como fazer uma leitura adequada dele, né? Então, a gente vai ver primeiro aqui essa parte da leitura do sentido e da coerência, tá bom? Então, vamos falar da importância do ato de ler, né? A leitura do mundo precede a leitura da palavra. Paulo Freire já dizia isso, né? O que é a leitura do mundo? Uma pessoa tem uma visão melhor do mundo quando ela faz bastante leitura, quando ela tem conhecimento. Então, aí o mundo é desvendado para ela, quando ela tem... Então, sempre vai preceder, a leitura da palavra vai preceder o quê? A leitura de mundo, ela vem antes. Você conhece, você adquire conhecimento através da leitura e isso tira as vendas dos seus olhos, né? Para a realidade, né? O ato de ler, ele é considerado o quê? Fundamental para a nossa existência. Uma pessoa que lê, ela tem uma composição de vida, ela é mais... Como eu falo, ela tem a cabeça muito mais aberta do que uma pessoa que não conhece, que não busca conhecimento, né? Então, tudo para dar sentido à nossa existência, a leitura, ela é imprescindível, né? Ela é um processo que é interativo, dinâmico, né? Você interage com o texto que você está lendo, ela é dinâmica, né? Ela vai mudando as suas perspectivas, o que você pensa, vai mudando de acordo com as suas leituras, né? Ela exige o quê? Uma reflexão, né? Uma produção de significado. Todo mundo que faz uma leitura produz um significado daquela leitura. Eu leio um texto, suponho que eu leio Machado de Assis e a partir da leitura dele eu vou produzir os meus significados. São variados significados a partir da leitura dele, né? Quem nunca leu Dom Casmurro, que você sabe se a Capitu traiu ou não traiu, então eu vou gerar um significado a partir daquela leitura. Machado, que sempre fazia o quê? Uns flashbacks, né? Que ele voltava na narrativa. Então isso gera o quê? Uma produção de significados por parte do interlocutor, que sou eu, o leitor, né? Então, o processo da leitura, a gente tem que entender como que ele funciona. Ele pode ser um processo passivo? Não. O processo da leitura, ele tem que ser ativo, porque o leitor, ele tem que produzir muita coisa a partir do que ele lê, entendeu? Aquele conteúdo vai servir para ele produzir muitas coisas na vida dele, né? Então, o leitor, ele tem que ser visto como alguém ativo e não uma pessoa passiva, que só vai ler, vem o conteúdo, não. Ele tem que gerar significados a partir daquele receptor ali, né? A partir daquele produtor, o receptor que é ele tem que gerar o quê? Significados, né? Então, a interpretação que o leitor faz do objeto da leitura vai depender do seu objetivo. Por quê, gente? Muita gente gosta aí de acompanhar livros, por exemplo, trilogias, igual Harry Potter, né? Vai ler Crepúsculo, vai ler... Eu estou dando uns exemplos aí desses livros hoje, do momento, né? Assim, né? Então, o leitor, ele tem um objeto da leitura ali, né? Mas ele tem um objetivo com aquilo. Por exemplo, muita gente gosta de ler Sidney Sheldon, né? Aqueles outros romances, né? Então, tem gente que gosta desse tipo de leitura e ela tem um objetivo. Eu vou ler para me divertir, né? Eu vou ler para aprofundar meu conhecimento, pego um Karl Marx lá, né, para ler, né, o Manifesto do Partido Comunista. Qual que é o seu objetivo com a leitura, né? É importante o leitor, a interpretação que ele dá segundo esse objetivo dele, né, da leitura, né? E vai ficar a cargo do leitor o quê? Construir os sentidos de um texto. Porque todo mundo que lê vai construir um sentido diferente.
Eu, Vanessa, vou ler um texto, vou construir um sentido. Maria, se ler o texto, vai construir outro. Cada pessoa vai gerar um sentido para aquele texto. A gente não vai pensar igual. Se eu leio um livro do Zygmunt Bauman, por exemplo, né? Eu vou ler ele, Modernidade Líquida lá, eu vou ter um sentido do livro. Se outra pessoa ler, ela vai dar um outro sentido para aquele livro, né? Segundo, por exemplo, o que eu gosto nele, né? Qual perspectiva que eu vou fixar mais no meu olhar, né? E a leitura, ela se dá mediante a várias habilidades, né? Por exemplo, o que é decodificar? É o quê? Pegar aquele código, né? Decodificar. Eu vou esclarecer aquele código, eu vou dar um significado para ele, né? Eu vou observar, eu vou entender, vou verificar, vou interpretar, né? O que é inferir? Deduzir a partir daquilo, né? Eu vou analisar, eu vou criticar. Tudo isso a partir da leitura. Então, são habilidades que o receptor, o leitor, vai ter, né? A partir da leitura. Olha aqui que gracinha essa tira aqui, né? Adoro ler quadrinhos, né? Aí tem o outro, os quadrinhos e as páginas de esportes, o que ele gosta. A outra, e a resenha de livros. O outro, e a coluna de fofocas. O outro, suponho que todos lemos aquilo que parece nos interessar, mas não? Cachorro morde instrutor. É uma tira que ela mostra claramente que cada pessoa tem o que? O seu interesse. Cada um lê o que gosta, né? Então, uns vão se interessar por esportes, outros por classificados, outro por coluna de fofoca, resenha de livro. Cada ser vai ter o seu interesse da leitura. Esse aqui eu amo a Mafalda, né? Então, aqui essa sempre tem que ter uma tira dela nas minhas aulas. Olha que legal, o pai dela tá indo lá pegar o dicionário, né? Aí ela fica olhando, né? Que ela é questionadora, né? Aí ele vai lá e volta, vai lá e volta. Aí ela vira e fala assim: desse jeito, você nunca vai terminar de ler um livro tão grosso. Porque ela não entende, né, que ele está pesquisando as palavras. Então, ela pensa assim, se ele ficar lendo de pouquinho em pouquinho, nunca ele vai terminar de ler, né? Então, vamos falar agora um pouquinho do processamento da leitura, né? Para ter uma leitura proficiente, que é uma leitura que tem resultado mesmo, né? Você vai precisar de quê? Atentar para a intencionalidade do gênero. Você tem que ver o que esse gênero quer, né? Por exemplo, uma fake news. O que esse gênero quer? Qual que é o objetivo dele? Qual que é a intenção de um autor de fake news, entendeu? Qual que é a intenção do gênero resenha? Qual que é a intenção do gênero publicidade? Cada um, por exemplo, publicidade, você sabe que tem, qual que é a função que tem lá, né? Apelativa, né? Que é apelar para alguma coisa. Então, aquela pessoa que foi o produtor do texto, qual que foi a intenção dela com aquele texto, né? Você tem que descobrir a intencionalidade. Construir significados a partir do que é observado. Você vai fazer um processamento da leitura e vai construir os seus significados a partir do que você teve e adquiriu como conhecimento. O que você vai montando os tijolinhos lá, vai construindo os seus significados. Você não deve agir reproduzindo o que ele pensa sendo ideias do autor. O que é isso? Você não tem que agir falando as suas ideias como se fossem ideias do autor. Falar assim ele quis dizer isso. Às vezes você fala que ele quis dizer uma coisa, mas o autor não queria aquilo, entendeu? Então você tem que entender que o autor ele vai ter o ponto de vista dele. E você tem que enxergar esse ponto de vista na hora do processamento da leitura, entendeu? Você não pode agir como se o seu ponto de vista fosse o dele, né? Condicionar a leitura aos seus próprios conhecimentos prévios a fim de estabelecer relação com o dito. Gente, se eu vou ler um livro que ele fala, vou pegar um exemplo aqui, eu vou ver um livro de biologia, Amabs e Marto lá, aí eu vou estudar ecologia. Eu vou ter um conhecimento já de ecologia. Eu sei da natureza, que se jogar lixo no rio vai contaminar e tal, né? Lixo hospitalar não vai para o rio, né? Aí eu vou ler e vou pegar o que ela tem lá, Amabs e Marto, o livro, e vou associar com o conhecimento que eu já tenho. Então, isso aí é condicionar os seus próprios conhecimentos prévios para você fazer uma relação com o que já está sendo dito ali naquele texto, né? Ativar habilidades que fomentem a construção da leitura. Eu vou ativar o quê? Habilidades que vão... O que é fomentar? Você vai adicionar coisas ali à sua leitura, né? Por exemplo, eu vou fazer uma leitura mais pausada. Que habilidade que eu vou usar para que a minha leitura seja mais produtiva, né? E vou fazer inferências em consequência das relações que eu consigo estabelecer.
eu relaciono as ideias e eu deduzo coisas a partir dessa relação que eu traço no texto, certo? Olha aqui, eu peguei esse cartoon aqui, é um cartoon. O que é um cartoon? Ele é produzido num determinado tempo, uma época relacionada a alguma situação que aconteceu, né? Alguma coisa. Aqui a gente tem um homem aqui, né, que está fazendo uma alusão a Jesus Cristo, né? Lá, encore une élection truquée, está escrito em francês aqui, né? A Vaticano, né? Isso aqui é uma charge, um cartoon de quem? Do Charlie Hebdo, que é um jornal. Não sei se vocês lembram que teve aquele atentado contra o Charlie Hebdo. Quem sabe da história do Charlie Hebdo, sabe que ele faz muito crítica aos muçulmanos e tal. Então, por isso que, né, teve a questão do bombardeio e tal. Então, você vê que quando você bate o olho e já vê, você sabe que aquele jornal, você já liga a um conhecimento que você tem dele. Aquele jornal que teve o atentado, que eles são intolerantes e tal, entendeu? Então, isso é você ter um processamento de leitura. Você vai pegar e vai ligar com o que você tem de conhecimento prévio, né? A pré-leitura, a leitura do mundo precede a leitura do texto em si. Gente, a pré-leitura é simplesmente o conhecimento prévio que você tem antes de você fazer a leitura, né? Antes de ler um texto, por exemplo, se eu vou ler o livro Pequeno Príncipe, eu já tenho uma ideia do que fala o livro. Eu vou ler porque eu me interessei, porque eu vi uma sinopse ali do livro e tal. Então, eu já tenho uma ideia e eu vou fazer já a leitura dele com algumas coisas na minha cabeça já, né? Olha, as lacunas de um texto, quem que vai preencher? Um texto sempre vai deixar lacunas, espaços vazios ali. Você vai preencher, meu querido, você vai preencher com o seu conhecimento prévio. O que você tem para trazer de contribuição para esse texto, né? Informações ausentes, né? Você vai colocar o que você sabe ali para acrescentar nesse texto, né? Estão onde, né? Na tipologia, no gênero textual. Onde que estão essas lacunas, essas informações ausentes? Elas estão no tipo textual, por exemplo, narração, descrição, né? No gênero, na intencionalidade dele, às vezes vai ficar uma lacuna lá no que ele quer, né? Nas estratégias linguísticas, os recursos que ele usou, né? E textual, na dimensão do tema e do assunto. Então, essas lacunas, essas informações ausentes, elas vão estar em todos esses lugares aqui no texto. Na tipologia, na intenção, nas estratégias. O papel do leitor, então, o que o leitor tem como papel? Compreender, ele tem que compreender o que o texto quer, interpretar, fazer a interpretação dele, entender e movimentar. É ser um leitor ativo, como eu já falei, ele não pode ficar parado, ele tem que movimentar, né? Algumas indagações. Quando você vai ler um texto, você faz algumas perguntas. Quais são elas? Quem é o autor do texto? Em qual que é o suporte que ele circula? Por exemplo, eu estou lendo um texto, mas ele está onde? Ele está num livro, ele está num jornal, ele está como que eu falo? É um texto que está num outdoor, né? Qual que é o suporte que circula ele, né? O que esse texto me apresenta, né? O que eu vejo? Uma coisa é o texto apresentar, outra coisa é o que eu vejo a partir do que ele apresenta. O que eu ouço? Que sensações eu tenho dele? Às vezes você tem um texto que gera sensações em você, né? Eu, por exemplo, estou fazendo a leitura daquele livro, né? Da série Anne Whitney, né? Então, eu estou lendo lá o livro e ele gera sensações em mim, o livro, né? Então, cada pessoa vai ter sensações específicas, segundo como toca aquela leitura o coração da pessoa. Então, ela vai ter aquelas sensações, né? Olha que legal aqui, Estrada da Vida em Obras, né? Muito legal, né? Essa tira aqui também, né? Por que eu coloquei lá a Estrada da Vida? Que é dos conhecimentos que a gente tem, né? Da produção textual, ela vem a partir disso, né? Aí aqui, o leitor como coprodutor de sentidos, preenchendo os espaços vazios. Eu falei das lacunas, eu falei das informações ausentes, são isso aí. E a gente tem o tipo e o gênero textual. Isso aqui só para dar um exemplo. Olha que legal, isso aqui é o tema da nossa próxima aula, a tipologia e o gênero. Por isso que era interessante eu dar essa aula antes, entendeu? Olha um exemplo, narração, personagem, discurso, enredo, né? Isso aqui, como identificar notícias falsas, né? Tá te dando um modo de fazer aqui, parece um texto injuntivo. Ó, considere a fonte, leia mais, verifique o autor, fonte de apoio, verifique a data. Isso é uma piada? É preconceito? Consulte especialistas.
É como se fosse um texto de instruções, né? Tá te falando passo a passo como que você identifica uma fake news, né? Olha lá, ela é um texto descritivo, ó. Teimosa, confusa, pouco estressada, ao mesmo tempo ciumenta, ela é grossa até certo ponto, mas é dona de um sorriso largo e um bom coração. É um texto mostrando que é uma tipologia descritiva aqui. Agora a gente vai falar sobre a perigrafia. Tem gente que nem sabe o que significa perigrafia. Querido, perigrafia é o que você tem em torno do texto. É a perigrafia do texto, né? Você vai tecer a leitura daquele texto e você vai olhar tudo que é formado esse texto, né? É a leitura do entorno, é as previsões, as hipóteses, são as previsões, as hipóteses. Quando você conhece o autor, você conhece a orientação ideológica dele, a estilística. Por exemplo, você olha Machado, ele escreve de uma maneira. Você olha Álvares, ele escreve de outra. Então, isso tudo é a perigrafia de um texto, é você conhecer isso, é você já prever o que ele vai falar pelo discurso dele, né? Você pega alguém, por exemplo, Cruz e Souza, que é da época do simbolismo, ele falava muito do misticismo, né? Do existencialismo. Então, você já vai ler um texto do Cruz e Souza e você já vai ter a questão da perigrafia, do entorno do texto, né? Fazer perguntas buscando respostas. Eu gosto demais daquela da Veja ali, ó. Porque vocês sabem que a Carta Capital, ela é de esquerda, né? E a Veja, ela é considerada de direita. Aí olha que legal lá da Veja. A esquerda acha que a Veja é de direita. Então a própria revista, né, falando do que a outra acha, né? E a Carta Capital, geralmente, quem que lê, né? O pessoal da esquerda, né? Então, a gente vê que ideologia dá para você saber muito de um texto. Se eu já vou ler a revista Veja sabendo que ela é de direita, e se eu for de direita eu vou buscar o que eu quero ali, né? Então é importante ver isso, essa perigrafia do texto. E eu falo isso, gente, até da questão do rodapé do texto. Às vezes um rodapé te diz muita coisa do texto. Muito aluno erra a questão porque não olha o texto todo. É o entorno do texto. Além de você saber pelos conhecimentos prévios, você tem que buscar tudo daquele texto, entendeu? É a perigrafia. Corpo do texto. Vamos falar de implícito, coisa que está ali que você tem que ver que estão ali, mas não está escancarada, né? Olha, o Níquel-Náusea, ele é uma sátira, mais ou menos, do quê? Do Mickey Mouse. Olha o nome, Níquel-Náusea, né? Gente, só que diferente do Mickey Mouse, ele é horroroso, né? Olha o olho esbugalhado dele, a cara dele, ele gera uma náusea. O rato tá com o olho saindo, né? E aí fala assim, ei, Mickey, né? Aí ele fala, meu nome é Níquel-Náusea. Olha a cara dele, né? Eu sou um rato, não um camundongo. Ele tá falando isso como se ele estivesse falando de quem? Do Mickey Mouse, como se ele fosse um camundongo. Aí ele fala, minha mãe teve 814 filhotes e justo eu ganhei esse nome. Aí o outro continua e repete lá, desculpa, Mickey, né? Então é uma tira muito engraçada aqui do Fernando Gonzalez. Porque, gente, quando ela foi criada, era justamente para fazer essa crítica, assim, sabe? Ao mesmo tempo, brincando com a questão do Mickey, da Disney, né? Mickey Mouse, né? Um rato mais, né? Chique, elegante, né? Aí colocou o contrário dele, né? Que é um rato feio, horroroso, né? O Níquel-Náusea. Então isso é um implícito aí, né? Essas deduções que você tem dele aí, que é um rato feio, que é o contrário do que? Do Mickey. Olha aqui o outro exemplo, Níquel-Náusea. Se eu fosse outro animal, seria um sabiá, para ficar cantando o dia inteiro. Ele está conversando com outro rato ali, ó. E você, o que seria? Uma cobra. Por que uma cobra? Cobras são surdas. Olha aí, né? Cobras são surdas, né? Para não ficar escutando as coisas, né? Então, só um exemplo. A pré-leitura, a compreensão e a interpretação nós falamos, né? O leitor compara, deduz, entende, ele procura coisas ali naquele texto e nessa busca ele faz o quê? Ele seleciona argumentos daquele texto, fatos, ele antecipa algumas ideias, né? Ele deduz, ele infere do texto, né? E ele verifica, né? Ele verifica, né, daquele texto também, se aqueles argumentos se são considerados válidos, o que ele pensa a respeito daquilo, como que o autor colocou esses argumentos, né? E o que é a pós-leitura? Se você tem a pré-leitura, a pós-leitura é uma análise de tudo que você leu ali, né? Você vai fazer uma pós-leitura, a reflexão acerca de tudo que você leu, né? Então vamos falar um pouco dela aqui, tudo sobre domínio. Porque você, depois de ler o texto, você vai ter que dominar aquilo que foi dito naquele texto, né? Mas vamos falar aqui, o texto então tem uma produção, que é o produtor, né?
é o locutor, né? A recepção, que é o interlocutor, o leitor que vai receber. A gente falou do processo de leitura, né? Os procedimentos e o objeto da leitura, né? Como que você faz a leitura, o que você olha, a questão da perigrafia, né? O processo da leitura, o objeto da leitura. Você tem interesse para aquele objeto da leitura, como que é, né? Eu coloquei aqui, eu já falei até para vocês, né? Vamos dar um exemplo aqui de pós-leitura, né? Esse conto aqui, A Causa Secreta, eu vou deixar ele para vocês fazerem a leitura dele para casa. E a gente tem uma série chamada You. O livro que na verdade é um conto, né? A Causa Secreta. E a série, eles conversam entre si. Eles têm diálogos muito parecidos, né? Então, a partir da leitura deles, vocês vão fazer algumas, o quê? Você vai fazer o que nós chamamos de pós-leitura. Você vai fazer reflexões acerca dos dois, para você comparar e ver o que tem a ver esse conto com a série. Então, eu vou deixar isso aqui como tarefa para vocês. Na próxima aula, antes de começar, eu vou falar disso aqui para vocês. Mas eu quero que vocês façam o procedimento da leitura, questão da perigrafia, de significado, tudo que eu falei nessa aula. E a série também, se você não tem o tempo para ver a série, você busca saber sobre ela, a sinopse dela, para você saber o que pode relacionar dos dois. E na próxima aula, a gente vai falar sobre os dois. Da questão do que eu posso tirar como uma pós-leitura dessa série e desse conto aqui, certo? E também vou deixar esses dois textos aqui, que são para vocês, como a gente está falando de leitura, eu vou deixar leituras, né? Felicidade Clandestina, que é o nome do conto da Clarice Lispector, que está no livro que chama Felicidade Clandestina. E vou deixar A Terceira Margem do Rio, que é do Guimarães Rosa, que é para você fazer o quê? Você vai ler esses textos e vai fazer o quê? Um processo de leitura, seguindo todos aqueles passos que eu falei para você, da questão da perigrafia, de você dar significado ao texto, o que o autor quis, qual que foi o objeto da leitura, né? E o objetivo a partir do objeto de leitura, a intencionalidade do autor. Então, você vai fazer um exercício através desses textos aqui. São contos pequenos, mas que vão trazer muitas coisas para você. E, além disso, quando você for fazer uma produção de texto, você pode usar todos esses textos que a gente está passando aqui, certo? Tudo bem? Então, era isso, gente. Então, eu espero que vocês façam a leitura e na próxima aula a gente discute. Tudo bem? Muito obrigada!